Olá, meus queridos e amados irmãos, minhas queridas irmãs. Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendizendo sempre esse Deus que tanto tem feito por nós, que tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com você uma palavra. E na minha oração falei com Deus que eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento, eu quero ser a peça que Deus tenha prazer de usar para alcançar a tua vida, teu coração e a tua alma. E a palavra que Deus tem para nós nesta noite, que ela possa levar ao teu entendimento e a partir daí você compreender aquilo que Deus tem para você, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, e ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que eu preciso, e entendo que é isso que a humanidade precisa. Se permitir ser transformada pelo Senhor, se permitir ser trabalhado pelo Senhor, e aí então viver segundo a vontade de Deus. E é importante entender que viver segundo a vontade de Deus não é fácil, mas é possível, Amém, queridos? A palavra que Deus liberou para minha alma nesta noite se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, um texto bastante conhecido, mas que Deus nesta noite trouxe assim algo tremendo para a minha vida. E eu quero, segundo a vontade do Espírito Santo, compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração, e tenho certeza que tudo que for necessário que eu compartilhe com você, o Espírito Santo vai me trazer à memória, e eu estou aqui simplesmente para ser usado, agraciado pelo Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, iremos ler do verso 1 ao verso de número 10. É um texto bastante conhecido nosso, e tenho certeza que vai trazer algo novo para a tua vida. Amém? Diz assim o versículo de número 1 do capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, disse Paulo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.
Meus queridos irmãos, esse texto é um texto muito lindo, gostoso de se estudar ele, de ler, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, sempre com o auxílio daquele que é o autor, daquele que inspirou os homens para que aquilo que acabamos de ler fosse escrito. É muito gostoso, é maravilhoso. E eu já ministrei algumas vezes esse texto, mas quem somos nós diante da grandeza desse Deus que é poderoso para fazer segundo a vontade dele? E eu estava lendo também o capítulo 1, que é muito interessante. E no capítulo 1, no verso de número 3, o apóstolo Paulo ele fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí ele começa a passar a ministrar para a igreja através desta carta, mostrando para a igreja que tudo o que aconteceu, porque a igreja de Éfeso era uma igreja que buscava a Deus, que buscava viver em santidade, era uma igreja que vivia o amor de Cristo, um amor mútuo, o amor de um para com o outro. Eles amavam um ao outro de uma forma muito especial. E Paulo, então, ele escreve a tua carta para a igreja de Éfeso, e no capítulo 1 ele começa a mostrar que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. As mudanças que cada uma daquelas pessoas receberam, a transformação de vida, tudo isso partiu de Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Paulo quis deixar isso bem claro para eles, de uma forma muito linda. Se você ler o capítulo 1, você vai compreender quão grande é esse amor para com o homem pecador. E aí no verso de número 22 e 23 do capítulo 1, ele encerra o capítulo 1 dizendo assim, o verso 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí ele entra no capítulo 2, no verso 1, dizendo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, tudo que somos é por graça. Tudo que somos, eu não sei você, eu olho para mim e quando eu leio esse texto, ou quando eu leio a Bíblia, eu entendo que verdadeiramente o local em que eu me encontrava quando Cristo estendeu as tuas mãos e me alcançou era o pior lugar que o homem possa estar. Pastor, explica isso, é simples. Porque eu estava enterrado, morto, em meus pecados e delitos. A minha vida era pecar. E segundo o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E eu estava morto, sim, para Deus, mas vivo para o mundo. Ou seja, fazendo a vontade da carne, servindo ao adversário, sem me conscientizar que eu estava servindo ele, quando eu fazia a vontade da minha carne. E aí Cristo, por bondade, por amor e graça, ele me vivificou. Eu estava morto, ele me deu vida de novo. Ele restaurou o meu ser. E aí o apóstolo Paulo diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Eu acabei de falar que lá na carta de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa no verso 1 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, quando nós somos transformados, quando nós nos apresentamos a Cristo como sacrifício vivo, como eu coloquei aqui, eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida. Dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer. Porque esse é o desejo do Senhor, através da pessoa bendita de Jesus, de transformar a nossa vida, de curar as nossas feridas espirituais. Por isso, Paulo, no capítulo 1, diz que bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Louvado seja Deus, nos lugares celestiais, bênçãos espirituais. Porque são as bênçãos espirituais que nos aproximam de Deus, que faz com que nos tornamos testemunho vivo desse Deus. Porque as bênçãos espirituais, elas nos libertam, elas nos curam de dentro para fora. De dentro para fora. E é isso, exatamente isso que Paulo estava mostrando para a igreja, para que ele se conscientizasse. Que hoje, digamos assim, hoje vocês estão bem, buscando viver em santidade, mas tudo isso provém de Deus, que o amou primeiro. Louvado seja Deus. Ainda continuando no verso 2, ele diz que no outro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Segunda lição que eu aprendo, hoje, eu vou colocar assim, hoje eu sou salvo, hoje eu posso dizer que eu fui transformado, mas isso não me faz melhor do que aquele que ainda está perdido lá fora. Porque quando Paulo diz que nós, a igreja de Éfeso, e é para nós também, precisamos entender que outrora nós vivíamos o mesmo processo, fazendo a vontade da carne, vivendo segundo o curso deste mundo. Mas se hoje eu estou aqui vivendo na luz, a revelação é: olhe para eles com o mesmo amor que Cristo nos olhou. Eu preciso olhar para as pessoas perdidas com o mesmo amor que Cristo olhou para mim. Com compreensão, com entendimento. E eu vou poder dizer que existe um Deus que cura, que liberta e que salva, porque Ele fez isso na minha vida. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Não há um justo sequer na face da terra. E nós vivíamos assim. Mas Paulo diz no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. Veja só, querido, o que Paulo diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. O que Jesus falou sobre misericórdia no Sermão do Monte?
A orientação dele é: sede misericordiosos. Sede misericordiosos, porque assim como ele teve misericórdia de mim, assim como ele teve misericórdia de nós, nós precisamos ser misericordiosos quanto ao nosso semelhante, que ainda se encontra perdido, enterrado no mundo do pecado. Sentir a dor daquelas pessoas que estão distantes de Jesus. E nós precisamos ser o canal de Deus para alcançar essas pessoas. Eu preciso ser esse canal, você precisa ser esse canal. Louvado seja o nome do Senhor. Como quem entende, eu olho para Jesus. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém não pecou. Ou seja, Jesus, ele entende a minha fraqueza quando eu sou tentado, e às vezes quando eu caio, quando eu escorrego, quando eu erro, quando eu falho. Ele me entende. Como diz o salmista no Salmo 103, assim como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam e o temem, porque ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó, nós somos falhos. Nós somos falhos. Se você pensa ou se você chega a pronunciar dizendo que você não erra, já errou no pensar, porque nós somos falhos. Andamos errantes, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, a cada momento tem nos chamado a atenção para Ele. E Ele quer que vivamos este mesmo sentimento quanto ao nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O verso 8. Por quê? Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus, que maravilha! O que é a graça? O que é a graça? É o favor de Deus. Favor. Aquilo que nós acrescentamos e colocamos é o favor imerecido de Deus ao homem. O que eu mereço? Qual é o meu direito, Senhor? Eu tenho direito ao quê, Senhor? Senhor, eu ganhei uma alma, mas ele diz, não é pelas obras. Senhor, eu evangelizei, ele diz, não é pelas obras. Senhor, eu visitei, ele diz, não é pelas obras. Senhor, eu orei por fulano, ele diz, não é pelas obras. Senhor, eu fui à igreja, eu ajudei a limpar a igreja, ele diz, não é pelas obras. É um presente de Deus, dado a alguém que não merece. Dado a alguém que não merece, que sou eu. Me perdoe, mas que é você também. Que somos nós não merecemos nada de Deus. Mas Deus, ele não desistiu do seu plano, do seu projeto. Quando ele formou o homem, ele tinha planos para o homem. O pecado não impediu e não impede os planos de Deus para com a minha e a tua vida. Por essa razão, ele enviou Jesus. O que eu tenho que fazer então, pastor? É receber esse Jesus. Recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Nada mais. Não é o que eu faço, não vai ser as minhas orações, não. Eu preciso tê-lo na minha vida como Senhor.
me tornar filho. Como ele diz no capítulo 1, fomos feitos filhos por adoção. Compreender isso, que não há nada que eu faça, tudo que faço é por graça, por bondade, impulsionado por Ele. Aleluia. Porque é Ele quem cumpre tudo e em todos. É Ele, não sou eu. Eu não estou aqui ministrando porque eu sou o cara, porque eu sou bom, não. É Deus, é o Espírito Santo. É Ele. Não há sabedoria em mim, não há capacidade em mim, não há virtude de mim mesmo. Se você enxerga isso em mim, tudo isso é Ele. Cristo em vós é esperança de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Eu não o vejo, eu não o sinto, ele não é palpável, mas eu sei que ele vive, que ele reina e que ele está aqui. Oh, aleluias, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu sei que ele está aqui. A minha carne me impulsiona a ir para um sofá ou para a cama, ou ir jantar, porque acabamos de chegar no culto, mas o Espírito de Deus me trouxe a essa mesa diante da Bíblia, que é a palavra de Deus, e compartilhar com você aquilo que pode mudar a tua vida, transformar a tua vida. Não é o que você faz. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma. E compreender que não há mérito, não há capacidade, não há bondade em você. Tudo é Ele. Tudo é dele, para Ele e por Ele. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, ele diz, olha, se vós estiverdes em mim, guarde isso, eu quero, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres. Mas no versículo, esse versículo 7, agora no versículo 5, ele deixa bem claro, algo que eu preciso entender, você precisa entender. Não há mérito, não há capacidade, não há virtude em nós. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E ele diz isso com clareza, eu sou a videira e vós as varas. O que pode fazer uma vara fora do tronco? O que pode fazer? Nada. Ela vai secar, vai ser lançada no fogo, ou então deixado na terra, vai virar esterco. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando nós vivemos esse verso 5, aí vem o verso 7 que ele diz, se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Tudo é pela graça. Tudo é a graça ela faz. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios capítulo 9, tem um verso aqui que eu gosto muito, eu quero ler com você, 2 Coríntios capítulo 9, que diz que ele faz, Deus faz, superabundar em vós toda a graça. E isso é muito lindo. Olha só. E Deus é poderoso, verso 8 do capítulo 9 de 2 Coríntios. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra.
Aleluia! Ele dá graça para pregar, dá graça para orar, dá graça para ler, dá graça para visitar, dá graça para evangelizar, dá graça para obedecer. Ele faz superabundar essa graça sobre nossas vidas. Porque é por ela, é bondade, é presente de Deus a alguém que não merece nada. Alguém que não merece nada. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, Deus está fazendo isso, mas eu faço isso. Não, nada disso. Não há nada que eu e você possa fazer a não ser obedecer a palavra de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deixa eu compartilhar com você aqui o que Paulo fala, escrevendo a Tito, no capítulo 2, Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus amados, quando ele diz trazendo salvação a todos os homens, eu faço uma ligação direta com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. É graça, é graça, é a graça, é a graça. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É essa graça que é sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu sou tão pecador quanto aqueles que estão lá fora. A diferença é que sou um pecador arrependido e preciso fazer com que essas pessoas venham conhecer o Cristo que se manifestou na minha vida pela graça. Faça isso porque ele se manifestou na tua vida pela graça. Talvez você está muito preocupado com a tua casa, com a tua família. Amém? Se preocupe sim com eles. Mas olhe para os lados, pessoas que estão se perdendo, para você incluir nas suas orações, para você falar de Jesus para eles. Receba esta palavra, meu amigo, minha amiga, no teu coração, na tua alma. Seja abençoado, porque ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou. E pela graça vai nos levar a abençoar a outros. Receba esta palavra na tua vida, no teu coração. Seja abençoado por esse Deus maravilhoso. Querido, deixa alguma coisa no comentário. Compartilhe esse vídeo com um parente, com um amigo, com seu filho, com alguém que, sei lá, que está sem esperança. Por olhar um ente querido que está se perdendo, tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, assine aí, se inscreva no canal, porque sempre vai estar chegando um vídeo para você. Uma mensagem de Deus para você. Amém, querido? Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. E que você tenha um excelente final de semana. Que esse final de semana seja o melhor de toda a tua vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração, Jesus te ama e eu também.